Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021 da classe dos adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Especificamente estudaremos a lição de número 11 para o dia 14 de março de 2021, compromissados com a evangelização. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O textual da nossa lição encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, está escrito assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Assim está escrito: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não crerem nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Queridos irmãos, na lição de hoje, compromissados com a evangelização, somos despertados para ter consciência do nosso compromisso com a evangelização como Igreja do Senhor, a única agência do Reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho, destacando que Jesus morreu para salvar os homens do pecado e da condenação eterna. Logo de imediato, destacamos como ponto central desta lição que a evangelização é um compromisso da Igreja com Deus. Repito, a evangelização é um compromisso da Igreja com Deus. No primeiro tópico da lição, o comentarista já nos apresenta que este compromisso da Igreja com Deus, a evangelização, deve ser
prioridade. Prioridade é o que nós colocamos em primeiro lugar para fazer, para realizar, para executar. Sim, a evangelização é uma prioridade, ou melhor, deve ser uma prioridade da igreja. Ora, mas para pensar na evangelização, precisamos saber, identificar, conhecer o Evangelho. A palavra Evangelho deriva de duas palavras gregas, bom, boa, e angelia, que significa mensagem, notícia, novidade. Assim, a palavra Evangelion quer dizer boas novas, boas notícias. Evangelho nada mais é do que boas novas de salvação para os homens. Evangelho também é, de forma bem simples, a mensagem de Cristo que salva o pecador. João 3,16. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 2. Só, e tão somente só, por meio do Evangelho, é que o ser humano conhece a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu vou repetir, só, e tão somente só, por meio do Evangelho, é que o ser humano conhece a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por isso, é prioridade da igreja a evangelização, a pregação do Evangelho, para que os homens conheçam a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque os homens precisam conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo através do Evangelho. A razão é simples. Ele é o único Salvador do mundo. Jesus não é um Salvador. Jesus é o Salvador, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados dos homens na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Evangelho que visa a salvação dos homens, ele nada mais é do que o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que nos mostra que não somos merecedores de dádiva nenhuma, de bênção nenhuma, mas mesmo sendo nós pecadores, através do Evangelho, somos resgatados da nossa condição miserável de pecador. Reconhecendo esta condição, professando, confessando os nossos pecados, professando Jesus Cristo como nosso Senhor, somos alcançados e beneficiados pela graça bendita, pelo favor imerecido de Deus. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, ensinam-nos que todos pecaram, todos, sem exceção. Paulo fala isso na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, especificamente dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Todos pecaram por causa deste pecado, por causa desta destituição, precisam urgentemente de reconciliação com seu Criador. Precisam de reconciliação com seu Deus. E isso vai acontecer somente através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Afinal de contas, não existe definitivamente, não existe outro meio de salvação a não ser através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Se não, vejamos o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Vejamos o que o apóstolo Pedro falou. Atos 4, versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo Pedro, neste versículo, está se referindo à pessoa maravilhosa do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa esta que ele anuncia aos homens, dizendo no versículo de número 10: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse, em nome de Jesus Cristo, é que este está sã diante de vós. Não há salvação em nenhuma pessoa, não há salvação em nada nem em ninguém, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele mesmo falou, o próprio Jesus falou para os homens: ninguém vem ao Pai senão a não ser por mim. João 14, versículo 6. E também afirmou que o campo é o mundo. Para os homens precisamos pregar este evangelho, anunciando o único Salvador do mundo, Jesus Cristo. E isso precisamos fazer de forma urgente. Precisamos pregar o evangelho com urgência. E por que precisamos fazer isso? Porque a pregação do evangelho é uma necessidade imperiosa, pois não existe salvação sem Jesus. Ora, se há salvação somente na pessoa de Jesus, as pessoas que estão vivendo nesta terra, as pessoas que não ouvem a pregação do evangelho, que não se converterem a Cristo, as pessoas que estão morrendo sem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, estão indo para a condenação eterna. Por isso, pregar o evangelho é uma necessidade urgente. Repito, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da igreja evangelizar. Evangelização, tanto local como mundial.
Despertemo-nos, igreja, e anunciemos o Evangelho, preguemos a palavra de Deus, anunciando aos homens que salvação só na pessoa bendita de Jesus Cristo. Além do mais, quem vai pregar este Evangelho? Quem deve pregar este Evangelho? Quem tem a obrigação de pregar o Evangelho? Lembremos-nos da leitura bíblica, o texto base. Jesus falou: ide por todo o mundo. A palavra ide é um verbo que está no modo imperativo, que expressa uma ordem. Jesus está dizendo: vocês têm a obrigação de pregarem o Evangelho. E a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela foi constituída pelo próprio Senhor Jesus como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar, proclamar, pregar as boas novas de salvação. Repito, o próprio Jesus constituiu a sua igreja como a única agência do reino de Deus na terra, que tem a obrigação, a responsabilidade de anunciar e pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. É necessário, portanto, a urgente mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Mas aqui eu quero destacar a palavra que está no título da nossa lição: compromissados com a evangelização. Não é envolvidos. Existem muitos de nós que até evangelizamos, participamos de cruzadas evangelísticas, participamos de concentrações evangelísticas, participamos de diversas atividades de evangelização, mas estamos apenas envolvidos para agradar a coordenação, envolvidos para agradar a direção da igreja, envolvidos porque estamos à frente do trabalho, mas é necessário que haja um comprometimento. Precisamos estar comprometidos com a evangelização. E detalhe, a evangelização urgente não é responsabilidade apenas do departamento de missões da igreja. Este tem sido um erro que já vem durando há muito tempo. Muitas igrejas locais acham que a responsabilidade de evangelizar é do departamento de missões local da sua congregação. E muitos departamentos de missões também não despertaram para a necessidade de envolverem toda a igreja na pregação do Evangelho. Envolvimento este programado, trabalhado, combinado com as coordenações de departamentos de louvores e dentre tantas outras coisas da própria igreja, para que toda a igreja se mobilize para pregar o Evangelho,
alcançando as vidas que estão distantes de Deus. Sigamos o exemplo dos crentes dos dias apostólicos. Sim, quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o fervor que ardia no coração dos crentes da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, o desejo que tinham de pregar o Evangelho. Eles eram verdadeiros ganhadores de almas. Sempre que a igreja se reunia, havia conversão, não é convenção. Eles não eram apenas convencidos, eles eram convertidos pelo poder do Santo Evangelho. A igreja é a agência legítima de Deus na terra para pregar o Evangelho. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. E a igreja precisa também suprir as necessidades dos homens que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Como igreja de Deus, hajamos, procedamos como agência legítima da propagação do Evangelho, da expansão do reino de Deus e da glorificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E façamos isto com urgência, pois a evangelização, igreja do Senhor, é uma prioridade. Sintetizamos este tópico afirmando que o Evangelho, a pregação do Evangelho, é uma questão de vida ou morte. Por isso, a evangelização, ela é uma prioridade. No segundo tópico desta lição, destacamos que Jesus morreu para salvar os homens. Sim, a nossa teologia pentecostal, de forma bem simples, queremos destacar, sem partidarismo ou sem outras coisas vãs, a nossa teologia pentecostal, ela deve ser bíblica, ela precisa ser também histórica, mas principalmente cristocêntrica, através da nossa teologia pentecostal. Compreendamos que a Bíblia é o nosso único manual de regra e prática de fé. É através dela que nós conhecemos a pessoa e a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, significa dizer que precisamos urgentemente nos voltarmos para a palavra de Deus, pregando o genuíno Evangelho, sem nos preocuparmos com questões que trazem prejuízos e não benefícios. Por isso, repito, a nossa teologia, a teologia pentecostal, deve ser sempre bíblica e cristocêntrica,
apresentando ao mundo a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode proporcionar salvação aos homens, uma vez que foi Ele que morreu na cruz, no alto do Gólgota, por amor às nossas vidas, para nos dar direito à salvação. Mas este Jesus que morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por quem? Ora, no tocante a isso, há muitas discussões teológicas, mas nos últimos tempos, os debates estão se concentrando em duas interpretações das Escrituras Sagradas: expiação limitada e expiação ilimitada. Quando pensamos na expiação limitada, trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Tal pensamento é fruto de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese não boa, mas numa exegese ruim, uma vez que tal interpretação limita o alcance do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como acontece numa interpretação forçada. Usam o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, para afirmarem que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os defensores da expiação limitada concluem que se trata de todos os homens crentes, apenas que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eles estão se referindo, eles se referem, tais defensores, que essa ideia é de que somente os homens crentes, definitivamente, rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia, a teologia ou a interpretação de expiação limitada. Mas nós cremos definitivamente na expiação ilimitada. Mas o que é a expiação ilimitada? Isso significa que o Senhor Jesus morreu não apenas por um grupo seleto de homens, mas Ele morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos dos nossos pais, mas principalmente cremos nele porque está baseado na Bíblia, que é o fundamento da fé cristã. Jesus é o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Escreveu João na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 14, e não somente Salvador de algumas poucas pessoas. A expiação foi definitivamente realizada em favor do mundo inteiro, e Ele
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 2, está escrito: é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho no mundo inteiro e a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 16. Portanto, é erro teológico afirmar que a expiação é limitada, é restrita a um grupo. Jesus morreu por todos os pecadores. Sintetizando este tópico, afirmamos que a expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, pois Jesus morreu por toda a humanidade. E assim, chegamos ao terceiro tópico e último desta lição. Evangelização é local, mas evangelização também deve ser transcultural. Evangelização, de forma bem clara, é a comunicação das boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez. Mateus capítulo 4, versículo 23, e mandou que façamos. Preguemos o Evangelho, mas vivamos o que pregamos. Isso significa testemunhar com ousadia sobre a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Isso aqui é interessante destacarmos. Pregar o Evangelho é testemunhar com ousadia a respeito da ressurreição de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Atos 4:33. E este pregar, esse testemunhar, falar das boas novas de Cristo, vem acompanhado de boas obras, dentre estas, obras sociais. O que a igreja fazia de forma exemplar no século I, a igreja primitiva. Essas são características da autêntica igreja de Cristo, que prega o Evangelho, mas que também se preocupa com as necessidades humanas dos homens. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Sim, os pentecostais devem considerar a evangelização como prioridade. E os pentecostais clássicos, desde a Rua Azusa, sempre viram a evangelização e a obra missionária como consequência do mover do Espírito Santo. Além do mais, quando nós vamos observar que este pregar o Evangelho, que esta pregação do Evangelho seja local, mas pode se tornar também transcultural, de uma forma ou de outra, a igreja precisa desenvolver o seu papel, pregando o Evangelho, fazendo missões. E o trabalho do missionário é evangelizar as pessoas, pregar o Evangelho aos homens, inclusive aos homens, às pessoas de culturas diferentes. A mensagem, mesmo sendo pregada para pessoas de outras culturas, é a mesma.
O Evangelho é o mesmo, mas é necessário ajustar e adaptar estratégias. Ajustar e adaptar estratégias. Não é adaptar o Evangelho conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. Vemos isso de forma muito clara através da vida do maior missionário da igreja cristã, o apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, versículos 16, 17 e 32. Paulo introduz a sua pregação na sinagoga da Antioquia da Pisídia para anunciar a Cristo. Mas já quando está discursando no Areópago em Atenas, ele já tem uma outra estratégia. Independente de onde ele esteja, ele continua pregando a Cristo, mas de acordo com os lugares onde ele está, de acordo com as pessoas para quem ele fala, ele tem estratégias diferentes. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Todavia, a sua mensagem ela é universal. Todos os homens precisam ouvir a pregação do Evangelho. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 ao 13. Por essa razão, o apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, sendo judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. 1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 ao 22, com um único objetivo: ganhá-los para Jesus Cristo. E assim nós chegamos ao terceiro e último subtópico do último tópico da lição. O desafio hoje. Todos nós sabemos, o campo é o mundo. Jesus mesmo falou isso. Mateus capítulo 13, versículo 38. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a tua cidade. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, mostrando literalmente que o campo é o mundo. Isso fala de simultaneidade em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. É desafio nosso, como igreja de Deus no século atual, anunciar a Cristo, pregar as boas novas, evangelizar aos homens de forma urgente, porque a qualquer hora a trombeta soará, mas enquanto ela não soa, arrebatemos vidas que estão caminhando a passos largos para o precipício eterno. E nós, a igreja, temos a luz para revelar aos homens, temos salvação para apresentar
aos homens. Cumpramos a nossa missão e, como igreja que crê na doutrina pentecostal, na atualidade da doutrina do Espírito Santo, assumamos, sejamos compromissados com a evangelização. Sintetizamos este tópico dizendo que a evangelização, seja local ou transcultural, é a tarefa principal da igreja de acordo com o Novo Testamento. E assim, nós concluímos esta lição afirmando, declarando que a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas a necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Deus pode contar contigo, Deus pode contar comigo. Há aproximadamente 2000 anos, os cristãos pregam essa mensagem e ela continua sendo, cada dia, uma mensagem nova. Boas novas de salvação para os homens. Que possamos nos colocar de pé e dizer ao Senhor: eis-me aqui, ó Deus, envia-me a mim. Dessa forma, nós terminamos esta aula, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 12, a urgência do discipulado. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.